Olá! No História da Igreja de hoje, vamos dar continuidade ao nosso estudo conhecendo mais um pouco sobre o panorama histórico no momento da vinda de Jesus Cristo ao mundo. No vídeo anterior, nós aprendemos que o mundo era governado pelo Império Romano e que algumas características dessa dominação romana foram favoráveis à expansão do cristianismo, à expansão da igreja nos primeiros anos. Na História da Igreja de hoje, nós vamos conhecer também um pouco sobre a contribuição dos gregos nesse contexto. Mas antes vamos fazer uma breve retrospectiva na história. Quase 3 séculos antes do início da era cristã, Alexandre o Grande estendeu o domínio grego por todo o Oriente, chegando até a Índia e o Egito. Com a morte de Alexandre, no ano 323 a.C., o império foi dividido entre seus 4 grandes generais, o Império Grego: Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu ficou com o Egito, a Fenícia e todo o território de Israel, como vocês podem ver no mapa. Então, com essa nova fase, iniciou-se o período conhecido como helenismo, ou período helenista. Nesse período, os gregos tentaram impor ao povo de Israel os seus costumes e a sua religião. Em parte até conseguiram, mas essa mistura não se deu na sua totalidade. Os judeus principalmente resistiram muito à helenização. No ano 198 a.C., Seleuco, que dominava todo o Oriente, da Síria até a Índia, venceu os Ptolomeus e acrescentou o território de Israel ao seu domínio. Então, 125 anos depois da morte de Alexandre, o território de Israel não pertencia mais aos Ptolomeus. Passou para o domínio seleucida. Então, nesse período foram escritos alguns dos livros da Bíblia, por exemplo, os livros de Neemias, o livro de Esdras, os 2 livros de Crônicas, além desses, Judite, Tobias, o Eclesiástico. Judite, Tobias e Eclesiástico são livros que trazem na sua mensagem central o incentivo à resistência do povo contra os dominadores. Os 2 livros de Macabeus, 1º e 2º Macabeus, eles relatam bem essa resistência judaica à dominação grega, à dominação dos seleucidas. Essa resistência começou em meados do século II. E desde que começou essa resistência, o povo judeu começou a ensaiar, vamos dizer assim, uma certa autonomia política. E essa autonomia, essa tentativa de recuperar a sua autonomia política, ela durou algum tempo, até o ano 63 a.C., quando Jerusalém cai sob o poder romano durante a invasão do general Pompeu. A contribuição grega à vida e à expansão da igreja, na verdade, é uma herança cultural deixada por esse povo. Porque na época do surgimento do cristianismo, os gregos não tinham mais poder sobre aquela região. Mas eles haviam legado muito do pensamento, da religião, enfim. Duas das principais contribuições desse povo, através dessa herança para a igreja, foram a filosofia e o idioma grego. O idioma grego. Desde os tempos de Alexandre, a língua grega era a língua geral, a língua oficial de toda a região do mar Mediterrâneo. Então, quem quer que falasse o grego era entendido em toda parte, principalmente nos grandes centros. Como nós vimos no vídeo anterior, Paulo, a sua estratégia de evangelização, o levava até os grandes centros. Então lá todo mundo falava o grego, então lá era muito mais fácil ele conseguir discípulos, pessoas capazes de dar continuidade ao seu trabalho. Os primeiros missionários usaram o grego em suas pregações. Todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Algumas regiões, claro, alguns povos conservaram os seus idiomas originais. Os judeus, por exemplo, ainda falavam o aramaico. O aramaico ainda era
o idioma dominante naquelas aldeias da Galileia, em toda aquela região da Palestina. Mas imaginem se os apóstolos tentassem evangelizar o resto do mundo usando apenas o aramaico. Eles não teriam saído dos limites ali dos costumes judeus. Já o grego não. O grego era a língua universal. O grego era como o inglês nos dias de hoje. Então, todo o povo entendia, todo aquele mundo entendia e falava também o grego. De que maneira o idioma grego, como idioma universal, contribuiu para o cristianismo? A revista Cyberteologia traz a seguinte explicação, seguinte justificativa. O evangelho universal precisava de um idioma que também fosse universal para poder exercer o devido impacto sobre o mundo. Uma outra contribuição dos gregos foi o pensamento grego, a filosofia. A filosofia grega ela preparou o caminho para o cristianismo. De que forma? A filosofia grega ela destruiu as antigas religiões. Ela acabou com a fé das pessoas naquele velho culto politeísta. Quem conhece um pouco da mitologia grega sabe da quantidade de deuses que os gregos antigos cultuavam. E a filosofia, o pensamento grego, quando entrou em cena, ele derrubou tudo isso aí. Só que ela era muito materialista, então acabou não preenchendo o vazio espiritual criado nas pessoas. Então essas pessoas acabaram se tornando céticas ou buscando conforto, mais tarde, no misticismo romano. Havia também o culto ao imperador, que era considerado uma divindade. Então, todo esse vazio criado no povo por causa da filosofia fez com que o cristianismo encontrasse um terreno muito propício para plantar a sua semente. No momento em que a igreja entrou em cena com o seu misticismo sadio, com o misticismo cristão, foi muito fácil do povo abraçar, porque era algo que eles estavam procurando. Eles tinham essa sede pelo místico, pelo sobrenatural. E no cristianismo haviam as figuras do Pai Celestial, do Espírito Santo, do Filho de Deus encarnado. Tudo isso foi muito atraente para aquele povo que carecia de uma experiência espiritual mais pessoal, mais séria, mais introspectiva. Então, os gregos legaram à igreja a filosofia e o idioma grego. No próximo vídeo, nós vamos conhecer um pouquinho sobre o povo judeu. Já falamos sobre os romanos, já falamos sobre os gregos e vamos conhecer um pouquinho o povo judeu. Até porque foi no meio desse povo que Jesus Cristo nasceu. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Troco a minha fé por outra fé, não troco a minha paz por outra paz, não deixo a minha santa religião por outra que garante a salvação agora já. Respeito quem não crê como acredito e peço que também os abençoes, meu Senhor. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé. Sou santo e pecador e minha igreja também é. Porém não troco a minha fé por outra fé.